Voltei. Então, olha só. Agora a gente vai começar o módulo de fato. Por que eu preferi começar falando lá da história do jornal? Para você entender algumas coisas do que a gente vai tratar agora lá na página 8. Na página 8, a mãe da Beca, ela é jornalista. E aí a Beca vai perguntar: mãe, me explica aí, como é que funciona o jornal? Como que você trabalha? Como que é lá? E aí dentro do balãozinho que você vai encontrar aí na página, ela vai descrever várias coisas para a Beca de como é que funciona isso. Então, por exemplo, ela fala assim, ó: a organização de um jornal diário impresso inicia-se com a seleção de fatos. Fatos são as informações que poderão entrar na edição do dia seguinte. Para isso, é feita uma lista dos fatos mais importantes da noite e da manhã, o que se chama de pauta do dia. Então, ele tem pessoas, jornalistas, pessoas que entendem de notícia, que vai atrás, que escreve, que grava vídeo, que fica responsável por isso. Então, eles ficam observando tudo o que está acontecendo nos mais diferentes lugares, contato com as pessoas, principalmente no período da tarde e da noite, e vai anotando, pegando informações para vendo o que é importante. E aí eles anotam e mostram para o chefe deles, que é o que a gente vai conhecer ali mais adiante que vai falar. Eles redigem um texto, escrevem algumas coisas sobre essas informações. Então, isso é a pauta do dia. São os assuntos que vão ser tratados. São os fatos. Fato e assunto é a mesma coisa, que vão ser tratados. Aí ela continua. É muito importante fazer a apuração desses fatos. Para isso, os repórteres podem ir ao local do acontecimento, fazer pesquisa em outros sites de notícias, entrevistar pessoas envolvidas. Então, apuração é investigar. É você saber se aquela informação que estão passando para você é de verdade ou é uma mentira. Justamente para não colocar no jornal aquela notícia falsa que a professora falou lá atrás, que é a tal da fake news. Né? Se um jornal publica isso sem saber a informação, ele corre um perigo muito sério, né? De reclamações, de processo, de ser até fechado. É muito perigoso ficar divulgando notícias falsas. Então, o repórter, ele vai até lá. Ah, tá falando que aconteceu um acidente na Avenida Aricanduva. Precisa ser noticiado para as pessoas saberem que o trânsito vai ficar ruim, vai ficar parado. Como é que faz? O repórter pega um carro e vai até o local para ver se realmente aconteceu isso. Ah, então teve uma pessoa que sobreviveu e ela vai dar uma entrevista. Ela conta para o repórter que aconteceu, que não foi nada grave. Então, isso é apurar o fato, é saber realmente o que aconteceu. Um repórter, ele não pode simplesmente ouvir a notícia, por exemplo, da Aline, eu saindo aqui da minha casa para ir contar do acidente, e ele publicar uma informação. Ele tem que ter outra fonte, que a gente chama de fonte, de pessoa confiável que estava ali. Então, isso é que é apurar. O jornalista, ele faz tudo isso. Enfim, reunir informações de fontes confiáveis. Depois disso, o texto vai ser redigido, escrito, pelo próprio repórter ou por um redator. Redator é quem redige. E editor supervisiona os textos e define como será a diagramação. Então, olha só, o repórter foi lá apurar a informação. Apurou, ele pode ele mesmo fazer um texto, começo, meio e fim, igual a Pro explica sempre, relatando tudo o que aconteceu. Se ele não quer escrever, ele pode levar para uma pessoa todas essas informações, que é o redator, que é uma pessoa que tem uma habilidade de escrita maior, e aí ele vai fazer o texto para essa pessoa. Quando eu escrevo meu texto, é igual vocês, quando vocês escrevem redação, vocês falam, nossa, tá tudo certo. Aí vocês passam para alguém supervisionar. Quem é que supervisiona? A professora. Eu corrijo se tem parágrafo, se tem letra maiúscula, se tem pontuação, se tem começo, se tem meio, se tem fim, se tem a fala do personagem, se tem travessão. Corrijo tudo isso. O supervisor faz a mesma coisa com o texto do repórter. Ele vê se tem sentido, se tem começo, se tem meio, se tem final, se as informações têm sentido, se o que ele foi atrás tem coerência, que a gente chama, que é ter noção do que está sendo escrito ali, se não está falando nada absurdo. Então, ele supervisiona. Só depois que ele tem essa supervisão é que continua a ir adiante o texto. O que é isso? É ir para diagramação. Meu Deus, professora, que palavra é essa? Diagramação é quando vai dar a carinha do texto, como ele vai ficar no jornal.
O jornal ele tem várias características, ele não é escrito tudo de uma forma só. Então ele vai avaliar, essa informação ela é mais importante ou ela é menos importante, ela tem que aparecer em destaque, ela tem que ficar mais para trás. Então é isso que a diagramação vai ver. E aí tem as páginas e a seção do jornal. O jornal ele é todo organizadinho por seção. Ele tem a parte de educação, então ali você já sabe que você vai encontrar textos de educação. Ele tem a parte de economia, então que vocês escutam tanto falar aí, que vai falar sobre a economia do Brasil, se tá bom, se não tá bom, se tá crescendo, quanto tá o dólar. Tem a seção de esporte, que vai falar dos times que jogaram, quem ganhou, quem perdeu, quem vendeu, quem comprou. A gente tem a parte agora até a seção de crianças, que é destinado para as crianças fazerem leitura. Tem o caderno de empregos, onde as pessoas estão procurando emprego, que vai mostrar lá onde a pessoa pode procurar. Então, ele é todo organizadinho. Só que tem uma capa que a gente vai falar ali na frente que mostra algumas informações. Então, onde eu procuro aquela informação? Ele vai mostrar com a seção das páginas. E a gente vai ver daqui a pouco. Os diagramadores seguirão, portanto, as orientações do editor. O editor é quem fala assim, olha, faz. Ficou bom dessa forma, tudo bem. Se o editor não aprovar, se ele falar não, não tá bom, quem é responsável por imprimir, que é o diagramador, ele não vai fazer o jornal. Para organizar como as ilustrações, então o jornal tem fotografia, também só escrita a gente não lê. Os gráficos, quando vai mostrar número, né, tem sempre gráficos lá. Fotografias e legendas. Gráfico, as ilustrações da fotografia, sempre vai ter a legenda, mostrando de onde quando aconteceu, quem tirou. Então, sempre vai estar lá no rodapé, tá? E reportagem de artigos. No fim desse trabalho, o diretor da redação analisa a produção para verificar se tudo está correto antes do jornal ser impresso. No caso dos jornais online, o processo é muito semelhante, mas as notícias são atualizadas em tempo real. Então, olha só, tudo isso acontece principalmente para que o jornal impresso, principalmente da tarde para a noite, que é a hora que eles vão fazer toda a impressão no final da noite. Aí eles têm que sair de madrugada para distribuir nas bancas de jornal, para até 6 horas da manhã tá lá disponível para quem vai comprar. Então tem muitas pessoas que estão envolvidas no trabalho para fazer o jornal impresso. No jornal online também tem bastante pessoas envolvidas. Então cada um tem a sua função. Tem o repórter, tem quem tem que ir lá investigar a informação e escrever, entrevistar. Tem às vezes o redator, que é só quem escreve, tem o diagramador, que é quem vai pensar na formatação do jornal, como vai ser impresso, tem o editor, que é quem vai falar assim, olha, tá bom, não tá bom, faz, quantas cópias faz. Então é todo um processo para ser criado, ok? Então foi isso que a mãe da Beca explicou para ela lá. Imagina a cara da Beca, olha lá a carinha dela prestando atenção, nossa, quanta coisa. E aí você vai fazer o seguinte, lá na página 9, ele vai falar assim, agora que você já sabe um pouco mais sobre a produção de um jornal, discuta com seus colegas e professor. Infelizmente, a gente não está presencial. Mas com tudo o que eu falei aqui, eu quero que você responda o segundo formulário que eu deixei aqui embaixo, com mais ou menos o que você entendeu para eu ter uma ideia de como está o seu conhecimento aí na sua casa, tá? Então, assim, vai perguntar o que é pauta do dia, você vai escrever lá para mim. Para que serve a apuração? Quais funções do profissional pode ter na redação de um jornal? Quais tipos de textos podem aparecer em um jornal? Ele vai procurar lá no dicionário uma informação, mas essa pro não vai pôr, que é a letra E. E aí vem o exercício número 2. Ele quer que você organize as partes de uma notícia. Professora, como que eu vou organizar enumerando as notícias, sendo que eu nunca nem li essa notícia? Exatamente. Você vai, primeira coisa que você vai fazer, você vai ler tudo, e aí depois você vai ver por onde pode começar, como que ia dando sentido em cada frase, vai enumerando para mim. Aí vem a página número 10. Ele continua lá. Qual das frases daquele texto serviria como um título? Qual frase pode ser um subtítulo? Qual frase é adequada para a legenda da foto a seguir? Aí ele mostra a foto lá do golfinho. Ele quer que você procure. Olha só, não é para você criar nada. É as frases exatamente iguais estão no texto.
Aí ele pergunta na número 6, qual é a sequência correta de informação do corpo da notícia? Então, ó, aqui você não precisa escrever, você só vai colocar os números para mim. Ah, por quê? Porque você já organizou lá enumerado bonitinho, ok? A 7 a gente não vai fazer. E a número 8, você fala para mim o que não pode faltar em uma notícia, ok? Então, você não vai escrever nada disso aqui no seu livro. Todas essas respostas eu quero no formulário que eu estou mandando aqui embaixo. Então, olha só. Você lê as informações, presta atenção nos vídeos e responde aqui para mim. Eu já estou mandando, ó, digitado. Você só vai digitar e me mandar. Só para reforçar, não esquece que resposta começa com letra maiúscula. Isso mesmo. Parabéns. Beijo.